Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje é com o médico Disseu Greco. Ele é infectologista, professor emérito da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Professor, agradecemos sua participação. Doutor Disseu, autoridades, tanto presidentes quanto governadores de alguns estados brasileiros, prometem vacinação em massa ainda em 2020. Alguns até disseram que em dezembro de 2020. E as duas vacinas mais conhecidas no Brasil, a da AstraZeneca e a Coronavac, ainda estão em testes. É um fato que nós vamos começar o ano de 2021 com a população sendo vacinada? Essa é uma expectativa muito otimista, né, Jonatas? Porque o mundo inteiro, agora a OMS, inclusive, está discutindo isso mais intensamente, porque a vacina e colocá-la disponível ainda tem vários passos, né? Quer dizer, vamos pensar os tomaras primeiro. Quer dizer, a expectativa é o seguinte, que as duas vacinas que você bem comentou, tanto aquela feita junto com o laboratório chinês, quanto aquela feita com o laboratório norte-americano, um com a Oxford e outro com o pessoal do Butantan. Butantan, na verdade, Butantan, no Brasil, Butantan e Pharmanguinhos. Todas as duas parecem promissoras no sentido amplo da palavra. Eu vou falar um pouco disso, passaram pelas fases iniciais, mostraram que eram seguras. Aparentemente, nessa fase 3, que é mais importante para a população saber, é quando se ajunta um número muito grande de pessoas para ter certeza que aquilo que nós estamos aplicando tem algum efeito e não faz nada colateral que seja grave. O senhor tratou de muitos aspectos importantes que eu queria também tratar aqui na entrevista, mas um deles é um possível cronograma de vacinação, porque as pessoas acham que a vacina chegando, todos serão vacinados. O senhor pode explicar quem seriam os primeiros a ser vacinados, ela estando disponível? Tem mais ou menos alguns consensos. Por exemplo, não vai ter vacina de repente para dar para todo mundo. Então você tem de fazer por fases. É possível na fase inicial siga mais ou menos o que se faz com a influenza. Utilizar principalmente as pessoas mais expostas e com maior risco. Mais expostas, está mais ou menos consensual que as pessoas estão nas linhas de frente que vão necessitar cuidar das pessoas que vão continuar se infectando. Profissionais de saúde, saúde no sensu lato. Quem está lá naquela linha de frente. O segundo, população em maior risco. E para nós tem duas importantes. A população acima de 70 anos, que a mortalidade é muito maior. E no Brasil, infelizmente, nessa disparidade absurda, tanto aí em Recife, quanto em São Paulo, quanto aqui em Belo Horizonte, tem uma população extremamente vulnerável, que não obrigatoriamente tem idade acima de 60 anos. Então vão ser aqueles vulneráveis socialmente, certamente deverão estar nesse grupo. E aí, talvez simplifique um pouco, você pode fazer uma tentativa numérica de saber quantas pessoas são essas que nós estamos falando. A OMS acha que se tiver 20% inicial de vacinas para cada país que está afetado, você já faz uma fase 1 muito efetiva. E nesse período várias coisas podem acontecer, né? Você vai avaliar a capacidade, vai ver como é que o Programa Nacional de Imunizações participa, vai ver a história de preço e, mais importante, ver a durabilidade e a eficácia dessa vacina. Professor, a gente não pode deixar de falar dessa guerra à vacina promovida pelo presidente Bolsonaro. O presidente disse que não vai utilizar uma vacina chinesa. Então, eu queria que o senhor tratasse desse aspecto específico. Qual o prejuízo para a possibilidade de uma vacinação da população brasileira com a liderança máxima, o presidente da República, se opondo a uma dessas vacinas? É uma estupidez denominata, né? Porque nós estamos discutindo a ciência, né? Nós estamos discutindo como é que funciona. E vale a pena lembrar para a população que a vacina que está sendo preparada na China, ela segue um caminho de produção que é muito comum em outras vacinas e facilmente transferível à tecnologia. É a tecnologia correta, eles têm capacidade de produzir, Butantan tem toda a capacidade de produzir, então não tem o menor sentido, de novo, esse indivíduo que atualmente preside o país, já fez tanta bobagem com a cloroquina, não vai agora impedir uma discussão muito mais ampla. Aqui para nós, Brasil, é importante ter mais de uma vacina, sim. Primeiro que nós não sabemos qual delas vai fazer efeito melhor a longo prazo, qual que é mais simples de ser aplicada, qual que precisa de menos dose. Então, realmente, nós temos que pensar juntos, e aí junto do SUS, junto com o Conselho Nacional de Saúde, junto com a Câmara dos Deputados, o Senado, para dizer que a avaliação tem de ser
exclusivamente científica e técnica. O senhor acha que pode haver uma possibilidade do presidente Bolsonaro politizar a Anvisa, que é quem autoriza o uso das vacinas, no sentido de atrasar o cronograma ou até de impedir uma vacinação, como por exemplo essa da Coronavac, que tem uma parceria do Butantan com o governo de São Paulo, e o governador João Dória já anunciou ela várias vezes? Isso era possível, né? Você viu que tem uma semana mais ou menos, saiu uma outra nota dele dizendo que não ia ser cobaia de ninguém, que foi outra estupidez, mas que felizmente agora a pressão internacional e nacional acabaram fazendo com que a Anvisa liberasse a importação. Quer dizer, está liberada hoje para São Paulo a importação das primeiras 6 milhões de doses. Eu acho que com isso a gente consegue superar essa possibilidade, que é importante lembrar, quer dizer, não deveria ter nunca essa possibilidade de uma pessoa bloquear alguma coisa baseada num desejo próprio, numa ignorância pessoal, e não baseada na ciência, que todo mundo sabe que é dessa maneira. E uma última pergunta, professor. Qual será, as vacinas estando, digamos, disponível para a população no SUS, como o senhor falou, qual será a principal luta e o principal desafio de quem trabalha com a bioética, como o senhor, que é presidente de uma sociedade? Eu acho que a luta é para todos nós, né? Nós estamos vivendo uma barbárie, né? Uma barbárie institucional, que é a pandemia. Então, talvez a expectativa, e a SBB tem lutado muito com isso, com outras, inclusive outras entidades brasileiras importantes, né? A Abrasco, o SEBS, a Rede Unida, estamos juntos no Conselho Nacional de Saúde, para discutir o pós-pandemia. Porque não tem nenhum sentido, Jonas, pensar que nós vamos voltar à normalidade. Porque voltar à normalidade, a palavra é única, é voltar à anormalidade. O país é díspar, é violento, é homofóbico, está muito desemprego, então acho que nesse momento agora é de unir forças.